Vicente Pires, do Distrito Federal, Brasil. Hoje nós teremos um bate-papo empresarial especial. Nosso programa é sempre às quartas-feiras, mas hoje eu resolvi fazer um programa especial. E vou dizer por quê. Está se falando muito nos últimos 30, 60 dias sobre regularização dos trechos 2 e 4. Recentemente saiu um edital progressivo sobre lotes remanescentes lá do Jockey e essa conversa se intensificou. Nos últimos 15 dias se tem falado muito em regularização. Então, é um tema importante, um tema de interesse da comunidade e o nosso papel é trazer aqui as informações atualizadas para que a comunidade possa estar bastante inteirada sobre esse contexto. Ninguém melhor do que o Dissomar, que é uma pessoa que está aqui há muito tempo, entende bem do assunto, para que a gente possa aqui falar do tema regularização. Dissomar, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. Esse é um assunto empolgante e necessário. Dissomar Chaves, para quem não sabe, ele é ex-administrador de Vicente Pires, ex-secretário da micro e pequena empresa do Distrito Federal, morador da cidade há 27 anos e presidente da Arvips. Ainda em exercício? Ainda em exercício. Muito bem. Então, vamos falar com o Dissomar sobre regularização. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho sobre esse contexto da história da sua atividade voluntária na cidade. Dissomar, a Arvips realmente é a primeira associação de moradores da cidade? É a primeira. A origem é na associação rural, é a associação dos produtores rurais de Vicente Pires. Com a urbanização, com o processo ocupacional dessas unidades chamadas chácaras, em terrenos menores, com unidade unifamiliar, acabou se transformando na Associação Comunitária de Vicente Pires. Muito bem. Essa área aqui de Vicente Pires era uma área de chácaras produtivas, né? E aí acabou se transformando numa área urbana. Como é que se deu esse processo? Anchieta, o Distrito Federal tem uma pressão muito grande por terrenos alternativos àqueles terrenos da terra cata, que seriam vendidos. Até porque ninguém sabia se isso ia acontecer algum dia. Uma pressão social para cima das unidades, principalmente aquelas mais próximas dos principais centros, ocorreu também aqui nesta nossa região. Aqui nós éramos nas colônias agrícolas, Samambaia, São José, Vicente Pires, nós éramos mais ou menos umas quase 500 unidades chamadas de chácaras. Isso é um bolsão, tendo do lado Taguatinga, do outro lado Águas Claras iniciando, ali Guará, o plano piloto, foi natural a pressão destas pessoas querendo uma alternativa de qualidade de vida e vieram para cá. E nos chacareiros na época era muito mais tranquilo você vender a sua unidade para que quem comprasse fizesse os lotes do que ficar plantando tomate ou alface aqui, que não traria um retorno financeiro para as pessoas. Essas pessoas viram que era possível, graças à demanda, de mudar a destinação da área, né? Muito bem, mas existem ainda chácaras como antes, né? Aquelas chácaras que não foram loteadas, aquelas chácaras que não foram vendidas. São o que nós chamamos dos poucos remanescentes num conceito original que era de produção. Como é que você avalia isso? Eles existem. Nós temos ainda mais ou menos umas 50 unidades que ainda não foram fracionadas ao modelo que passou a ser a grande maioria, né? De condomínios, de uma rua com 40, 50 lotes. Mas assim, a evolução das pessoas, das famílias, então muitas dessas hoje já tem o pai que dividiu, criou um lote lá para o filho, para uma filha, para um parente, para um pai, para uma mãe. Então tem uma certa subdivisão nessas unidades, não todas. Tem outras que estão de fato ainda se mantendo produtivas, cujas famílias sobrevivem como tem a única fonte de renda a sua produção, e temos ainda aquelas que mantêm um bolsão verde, que tem uma importância extraordinária
não só para Vicente Pires, mas como para o DF todo. Então elas existem. E elas estão no contexto também da regularização. Elas não estão fora. Mas como está no contexto da regularização, se a regularização é para áreas habitadas, com parte construída, como é que vai se fazer esse discernimento? Mas nós temos a lei, o Plano Diretor e o Ordenamento Territorial, ela determina que Vicente Pires, todo Vicente Pires é uma área urbana. Ela é uma área urbana, mas admite-se o uso rural. Então, a chácara que tem produção de alface, ela é um lote urbano em área rural. Ela pode ter característica rural, está na lei, mas ela é urbana. Então, quando nós imaginamos que tem que regularizar dele também. Só que nós temos um contexto também que o próprio plano diretor ordena que nós precisamos aqui na cidade de ter um percentual dela para ficar para os equipamentos públicos. Qual é o percentual? 10%, no mínimo. 10%. E esses 10% foram o resultado de uma soma entre o Tágua Parque, que é uma parte desses 10%. Nós temos nesses 10% as áreas que já existiam, como as escolas nossas, a delegacia. Esses terrenos foram compondo esses 10%. Bom, mas só a existência deles não daria os 10%, daria mais ou menos em torno de 6 a 7%. E nós tivemos que lançar a mão em algumas áreas. Infelizmente, essas áreas foram lançadas sobre parte dessas unidades chamadas chácaras não fracionadas, Rocheta. Então, todas elas contribuem. Claro que isso traz um desgaste enorme para as famílias que estão há mais de 30 anos nessas áreas, mas essa foi uma solução. É possível outra solução? Se tiver flexibilidade no governo, de lançar mão sobre dois instrumentos. Primeiro, sabendo se é de fato necessário, a curto e médio prazo, essas áreas para os equipamentos públicos. Nós vamos ter, o Estado atenderá a cidade com construção de equipamento público em todas elas? Se não, desde que elas se mantenham produtivas na mão desses chacareiros. E até bom para a cidade, né? Claro que é bom para a cidade. Nós não vamos precisar, então, que eles possam manter sua atividade produtiva. Muito bem. Só explicando para você que está acompanhando o nosso programa, aliás, eu quero lhe pedir, se você já é inscrito no nosso canal, deixe o seu like e ative o sino das notificações para estar sempre atento às nossas publicações. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Com certeza, o nosso canal vai te trazer um conteúdo que é importante para você como pessoa e também como profissional. Mas voltando aqui a uma situação interessante assim, a conversa regularização, o assunto regularização, o papo regularização, ele já entra no contexto do dia a dia da população há mais de 20 anos. A minha pergunta é, hoje, falando de 2021, regularização é um fato ou é uma utopia considerando a necessidade da comunidade? Não, ele é um fato. Ele é um fato. Isso é coisa concreta. Nós vamos entender que a regularização parte do pressuposto que existem 3 pilares para sustentar o processo de regularização. Nós temos um pilar que é o ambiental, o urbanístico e o fundiário. Bom, você não regulariza, no nosso caso, até que vai fazer um empreendimento novo, cuja terra seja particular, que tem escritura, etc. Mas nós precisamos de um estudo ambiental. Nós precisamos saber, por mais que a Lei 13465 vai dispensar alguns ritos do estudo ambiental, é fundamental que ele exista, até para você saber se de fato tem condições ou não de dar qualidade de vida do ponto de vista ambiental para aquelas pessoas. Esse processo ambiental, a comunidade fez isso, gente, começou em 2004. 2004, eu estou falando isso, 2004 para cá, estou falando isso já de quê? De quase 20 anos. Nós iniciamos o estudo ambiental e temos um licenciamento ambiental para todas as atividades, para fazer as obras, tanto é que as obras estão aí, estão sendo feitas, quase concluídas. Nós temos as condições e tivemos condições de mandar para o cartório o registro imobiliário das unidades, ou seja, dos lotes localizados em 2 trechos, mais ou menos aí vai dar umas 7 mil unidades que estão sendo regularizadas graças ao estudo ambiental, que deu a licença ambiental para realizar essas coisas. Então, regularização pressupõe licenciamento ambiental, conquistado com o esforço da própria comunidade. Nós fizemos os estudos ambientais, a comunidade pagou esses estudos porque
Tem uma parte da comunidade que sempre quis a regularização. Lembra bem, uma parte. Não foram todos que queriam a regularização e tem ainda gente que tem resistência a ela. A parte urbanística. O que é a parte urbanística? Você tem que fazer um desenho. Qual a largura da via ideal para nós? Nós devemos ou não ter uma ciclovia, uma pista de caminhada para pedestre? Nós precisamos de interligar vias ou não? Ela suporta a carga toda do número de unidades habitacionais? Bom, nós temos lotes que pode fazer prédio. Aliás, não tinha, mas os prédios foram feitos. Isso acumula, isso adensa as pessoas. Nós temos via suficiente para escoar essa população? Nós temos como atender a população com água potável e esgoto de uma forma que a ocupação não seja minimamente ordenada? Não tem. Então o projeto de urbanismo ele prevê isso e ele faz um desenho de cada unidade habitacional nas suas dimensões exatas. Não pode ter erro de centímetros. Esse estudo foi feito pela Arvix. Foi feito pela Arvix também e entregue para o governo na totalidade em 2013. Isso foi no governo Hollenberg? Foi governo Agnello, governo Arruda, governo Agnello e parte também disso no governo Hollenberg. Que houve um avanço no governo. Houve um avanço também. Né? Então, do ponto de vista urbanístico, também foram feitos estudos. Agora, precisa de concluir. Essa etapa não é a última etapa. A última etapa é o registro em cartório e a venda para nós. Então, nós temos consolidado, a regularização é irreversível. O que nós estamos tratando hoje, que provoca mais a população, é quando fala do preço. Aí provoca o ânimo das pessoas. Muito bem. Então, falando de preço, eu quero lhe perguntar. Você falou que a última etapa do registro em cartório, existem questionamentos sobre a questão da terra aqui, fazenda remanescente de não sei quem, fazenda de não sei quem, existem atritos no conceito da interpretação sobre a propriedade da terra. Pergunto a você, eu participei junto com você no governo Hollenberg de 17, 18 reuniões com o governo e com a TerraCap. O resultado daquilo veio um projeto que quase pronto no aspecto de preço e de modelo de negócio. Você acha que foi praticado o preço justo lá no Jockey? Bom, antes disso, você se baseou numa questão que precisa ficar bem clara para a população. Nós, Vicente Pires, na sua totalidade de área, na sua poligonal, nós temos áreas da União, tem área da TerraCap e tem área de particular. Então, isso não tem dúvida, está registrado e matriculado no cartório de registro imobiliário de Taguatinga. Qualquer informação que não parte disso é especulação, não tem ainda coisas palpáveis. Não é elemento para poder dizer que essa não é verdade. Essa é verdade, está registrado lá no cartório. Então nós temos isso, só para ele esclarecer. Bom, com relação a preço, nunca o preço é justo para nós, Anchieta. Não tem sentido, nem aqui na Colônia Agrícola Samambaia. Por mais que a TerraCap tenha feito o esforço de achar como incorporar no preço o valor colocado pelos moradores, ela não consegue achar um valor que é o valor subjetivo disso. O valor ele é muito matemático. Ela incorporou a construção de fossa, de sumidouros, de meio-fio, a parte elétrica, poste, transformadores, a pavimentação, trechos de drenagem pluvial, tudo isso ela compôs. Mas ela não compôs aquilo que é mais importante, que é a qualidade de vida dos seus moradores, conquistado por eles. Você entra em cada condomínio, você tem um esforço coletivo de fazer a melhor casa, de fazer o melhor asfalto, dentro daquele trecho. E essa cidade não foi feita pelo poder público, não foi feita pela comunidade. Então, esse valor é um valor real. Ele não é um valor que nós estamos sonhando com ele. Isso a TerraCap não incorporou. Eu lhe diria que se tivesse incorporado, certamente nós teríamos mais uns 30% de desconto além daquele que estava sendo dado. Então, o que aconteceu? Tanto na Colônia Agrícola Samambaia e na Colônia Agrícola Vicente Pires, trecho 1, que é o chamado Jockey, foi o esforço que a TerraCap achou de fazer o melhor preço para ela e para nós um preço possível de pagar num contexto que não é hoje. Pronto, então eu acho interessante. Nós precisamos de ter a síntese da realidade do país e local para dizermos qual é o preço final. Infelizmente,
os moradores do trecho 1 e 3 ainda pagaram muito alto, infelizmente. E agora saiu um novo edital com preço majorado, né? Para lote mais ou menos de né? 30% a 40% Isso. a mais do que foi cobrado anteriormente. Isso já dá um peso muito grande, né? Isso é um peso. Eu acho que a Terracap deveria, obviamente, rever alguns conceitos e entender que, por mais que ela tenha um papel econômico por ser uma imobiliária, ela também tem um papel social como qualquer outra empresa pública também tem. SERI, CAESB, o SLU, ela tem um papel isso. Ela precisa de ter uma nova modulação que oriente ela a fazer isso. E se precisar de amparos legais, também. E de precisar de iniciativa do governador, também teria de ter. Há uma necessidade de resposta administrativa e jurídica, mas é uma resposta política e social. Essa resposta política e social, ela está, deixa a desejar. Infelizmente, ela não houve essa composição para poder dizer para a população... Não houve esse conceito, essa visão. De fato, nós conseguimos achar algo que seja justo para os moradores. Bom, muito bem. Nesse contexto, eu quero lhe dizer o seguinte. Recentemente, acho que um mês atrás, as associações se reuniram e fizeram um fórum para poder discutir entre elas suas necessidades, suas possibilidades, aquilo que elas entendem como pauta sugestiva no contexto da regularização para levar ao poder público, ao governador. Ponto central da comunidade hoje é saber sobre preço. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta pontual. As associações terão mais facilidades para discutir preço com o Estado, elas sozinhas, na busca desse agente, ou você acha que o administrador, tendo a posição política dele, vai poder discutir preço considerando o conceito imobiliário da Terracap? Como é que você acha que esse processo tem mais facilidade? As instituições lutando por preço, ou você acha que terá o apoio do administrador nesse contexto? Anchieta, você tem razão em abrir a lateralidade de visão para como ferramenta para a comunidade ou para qualquer população conquistar benfeitorias, direitos, etc. Nós temos que entender que ninguém consegue, nem conquista as coisas sozinho. Nós precisamos de parceiros. Nós, só a comunidade, nós temos as nossas ferramentas ou as nossas armas. Não é o fuzil e nem o feijão, mas nós temos nossas armas. Nossas armas é a união, é o nosso voto e é nossa capacidade como agentes políticos de fazer política. E nós, Vicente Pires, nós temos tudo isso. Nós temos voto, nós temos um grau de unidade que precisa ser melhorado, porque de fato existem interesses às vezes diferentes de um com o outro, e nós temos a capacidade de fazer política. Nós temos isso. Vou lhe falar, Anchieta, nós conseguimos para Vicente Pires trazer água potável e esgoto num contexto em que muita gente, inclusive do Ministério Público, não queria trazer estrutura posta pelo Estado, porque estaria dando a legitimidade no assentamento, na ocupação nossa. Nós conseguimos fazer um estudo ambiental com os órgãos ambientais, acompanhado par e passo pelo Ministério Público Federal no processo de discussão do licenciamento ambiental. Isso também ajudava na legitimidade do processo que nós estávamos fazendo aqui, que era a ocupação nossa. Nós tivemos aqui uma destinação de 500 milhões de reais do governo federal em 2014, 2013 e 2014, para poder fazer as obras públicas. Então nós já tínhamos uma escola, nós tínhamos conseguido uma feira do produtor, nós tínhamos a energia passando em todas as ruas, nós tínhamos aqui uma delegacia. Então todo esse esforço para trazer os equipamentos públicos para cá foi consolidando. Mas tudo isso foi graças à capacidade política nossa de sentar com o governador Roriz. Foi extraordinário para nós aqui, em não mexendo conosco, deixando a gente existir. Depois o governador Arruda, que brigou também, e foi no governo Roriz que iniciou a água e esgoto.
com o governo federal era o Lula, que na Caixa Econômica foi autorizado a fazer isso para cá. Com o governador Arruda, de também fazer um projeto todas essas estruturas e o avanço no projeto de urbanismo nosso. Nós tivemos aqui com o governador Agnello os 500 milhões com a presidente Dilma. Nós tivemos aqui com o governador Rodrigo o plano de uso e ocupação do solo aprovado e o início das obras. E com o governo libanês, conclusão de todo esse processo. Nós somos parceiros de governos. Nós não somos aliados de governo porque ele é governo. Nós temos um interesse específico. Resolver até termos as escrituras da melhor forma possível, a história nossa de luta aqui. Alguns chegaram mais recentes e outros nem tanto, etc. Mas não teve nenhum momento que nós nos aliássemos ao governo a tal ponto que nós fôssemos subservientes aos interesses de governo. Aí você fala, nós precisamos de atores novos. Me desculpe, nós estamos no momento mais sensível, que é preço, que é a venda, é o nosso futuro que está em jogo aqui. Então não adianta você falar para mim, o governador ibanês pode resolver? Pode, embora aqui o trecho 2 não, porque é terra da União. Mas a minha pergunta, Edson, você falou de muitas coisas interessantes. Mas eu vou chegar. A minha pergunta é, a companhia imobiliária é uma companhia de governo que precisa dar lucro, precisa ter resultado. O administrador é um representante do governo. A pergunta é, ele vai lutar por preço? Mas eu vou lhe responder isso agora. Então, esses atores são importantes, mas todos eles têm perfil. Não adianta você imaginar, eu particularmente não tenho minhas dúvidas, não acredito muito, que quem está hoje junto com o governo, como servidor público, nomeado, ou até eleito, até os deputados mesmo, que vai chegar e ser um apoiador rigoroso, ou seja, radical pela comunidade, eles tendo que brigar contra o preço. Olha aqui no Arniqueiras, você tem lá uma administradora, e que também deputada, suplente, já seu mandato, que não deu conta de segurar o preço. Ela rompeu com o governo, ela foi para cima do governo para brigar com o governo para isso acontecer? Não, ela fez um esforço, mas não deu conta. Você acha que aqui vai ser a mesma coisa? Eu acho que vai ser a mesma coisa. Não vai brigar. O Daniel, um grande amigo, um administrador que está se esforçando para dar conta de fazer a cidade, mas é preciso ter consanguinidade, Anchieta. É sangue, é história para poder fazer com que essa cidade aconteça da maneira que nós moradores queremos. Me desculpe, eu acho que o Daniel, por mais esforço que ele veio fazer, que os deputados iam fazer, mas na hora de falar assim, governador, se não for esse preço, eu estou fora. Eu estou fora. Você acha que ele não faz isso? Ele não faz. Nós fazemos para o governador. O governador ibanês, se ele falar, eu não vou colocar um preço que vocês estão me pedindo, eu vou falar para o governador, não tem nosso voto, porra. É simples assim. Então a comunidade tem que se virar sozinha no contexto preso? Não, o governador é nosso aliado. Não, entendi. Estou dizendo na luta, para estar lá com o governador. Nós estamos sozinhos, nós temos que nos unir para isso? Tem que unir. Até pela questão do administrador estar muito limitado nisso? Claro, ele está limitado. Se nós não for, se essa luta não for uma luta comunitária, ele não vai dar conta de defender. Agora, ele vai dar conta de defender até que ponto? Até que ponto ele vai estar na luta conosco? Isso é duvidoso. Anchieta, as pessoas quando estão no governo, quando estão cumprindo uma obrigação, não é por questão de caráter ou não. Às vezes ela compreende que o papel dela lá seria mais importante que ela fazer uma oposição ao governo, defendendo causas. A nossa causa, Anchieta, eu estou falando aqui para você eu gostaria que alguém me contestasse isso. Nós nunca tivemos um deputado, a não ser o Zé Edmar e o deputado Rainha, que veio subir aqui uma vez contra trator. Nós nunca mais tivemos deputado federal, distrital, senador que veio aqui enfrentar trator conosco. Esses dois fizeram isso. Por quê? Porque o fato de nós estarmos aqui, moradores de condomínio, que tem essa cara da ilegalidade, da irregularidade, correram de nós. A maioria absoluta corre, vem pedir voto, é amigo daqui, amigo dali, mas na hora de enfrentar o vamos ver, meu amigo, nós não temos histórico positivo do apoio ferrenho e radical a favor nosso aqui na nossa cidade. Bom, só para deixar claro, você que está acompanhando a entrevista, que nós estamos falando de todo o contexto, falamos de como iniciou a cidade,
o Dissomar é presidente da AVIPS, de como começou a AVIPS, de como começou o contexto aqui, existência até para que a gente possa ir de forma gradativa, chegando nisso que nós estamos chegando, que é os detalhes sobre a regularização. Muita gente, Dissomar, em Brasília não sabe que a TerraCap não é do GDF somente. A TerraCap, ela é uma empresa imobiliária do GDF e do governo federal, sendo que o GDF tem 51% das ações da TerraCap e o governo federal 49%. Por isso que às vezes eu não compreendo, tem que passar a terra da União para a TerraCap, sendo que a União já é uma das gestoras associadas da TerraCap com percentual. Isso não é uma dicotomia? Mais ou menos, Anchieta, porque a União tem a legislação própria do seu patrimônio. Então ela tem a Lei 9636, que regula as ações da União com relação à administração dos seus imóveis. Então isso tem parte. Por mais que ela tenha dona, ela é sozinha dona da terra. Então, como ela é sozinha dona da terra, ela não tem que passar a terra para a TerraCap. Passar a terra para a TerraCap é para a TerraCap administrar para ela. Isso é um acordo entre governos. Mas a União não vende lote, Soma. Não vende, ela pode vender. Nesse contexto aqui, se ela tem uma companhia imobiliária... Não, ela pode. Pode vender direto? Pode vender. Ela no Água Azul, ela vende de forma direta. Ela pode pedir para a Caixa Econômica, pode pedir para o outro parceiro. Ela pode, pela lei, inclusive, pedir para nós, comunidade, fazermos isso. A compra direta? Nós, comunidade, se nós criássemos aqui um fórum das entidades e negociássemos com o governo federal, nós assumirmos a venda dos moradores. É possível. A própria comunidade pode fazer isso? Pode fazer. Você não acha que seria uma saída, então, estupendamente propositiva, não? Ainda não. É que tem que vir o preço. O preço precisa de ser ordenado inicialmente. Enfim, ou, no mínimo, como chegar a esse preço. Nós temos que ter isso junto. Bem lembrado, a União, ela podendo fazer isso, hoje existe uma importância fundamental. E é importante, não só nós aqui do Centro Espírita, mas qualquer região daqui até do país, ver isso. Nós, como atores políticos e sociais que nós somos, nós podemos estar falando com o presidente Bolsonaro para que o presidente Bolsonaro determine ao ministério onde a SPU está vinculada, o Ministério do Planejamento, chegar e falar assim, olha, tem que resolver esse problema aqui dentro dos princípios da Lei 13.465 e dentro do princípio social, que essas pessoas estão lá de forma legitimada, porque nós entramos aqui e fizemos uma cidade, fizemos uma cidade, isso não é para qualquer um não. Essa cidade vai alcançar, na previsão, mais de 200 mil pessoas, feito pelos moradores. Então, o presidente pode determinar isso. E o Distrito Federal, a TerraCap, pode ser parceira nisso. A questão nossa não é se está na mão do governo federal ou na mão do Distrito Federal. Eu, particularmente, acho que estando na mão da TerraCap, facilita para a União e facilita para nós o diálogo. Mas não adianta nada ficar na mão da TerraCap e ter diálogo com um preço exorbitante depois por cima de nós. E você acredita que a evolução que aconteceu no governo Hollenberg, que onde se deu o início da transação, da comercialização dos trechos 1 e 3, que vai se concluir no governo Ibanez? Eu acho que não. A minha impressão hoje é que nós não temos muita condição de materializar a regularização, a venda, porque ainda falta a União a desentranhar o processo da desapropriação, que falta um diálogo ainda com o espólio, que aí eu proclamaria a AGU mais a STU, de chamar o espólio, sentar, a TerraCap intermediando isso também, sentar, chegar com eles a uma conclusão para que no cartório de registro imobiliário a matrícula da parte da União esteja livre para ela poder registrar essas unidades menores que são nossos lotes. É preciso esse processo ainda, viu, Angita? Só que isso pode demorar. E o ano que vem, tendo eleição, pode ser que esse assunto de venda para nós vá para 2003. Bom, aí eu entro numa pergunta interessante. Sendo que o processo, mesmo que ele não se conclua nesta gestão, conforme tua opinião, conforme o que tu pensa, nós, população, nós, representantes de instituições, devemos esperar as coisas acontecerem, ou é importante esse movimento das instituições agora, se antecipando à busca de soluções,
para quando o processo ficar pronto, a gente já ter uma ideia exatamente do que é a nossa temática, do que são nossas pautas. Claro, nós precisamos de estar muito bem preparados, porque nós estamos num momento até positivo para isso, que é o eleitoral do ano que vem. Isso pode acontecer a venda em 2003, 2004, 2005, desde que agora... 23, 24, etc. Senão a gente retroage. A gente não vale. O importante é que as bases desse processo lá na frente sejam consolidadas agora, porque o momento é propício para um diálogo mais intenso entre população e gestores, tanto local quanto federal. Então, se nós tivermos os caminhos para dialogar com hoje o dono da terra, que é a União, vamos fazê-lo. É importante atores nossos que têm contatos com quem está no governo federal, até mesmo o próprio presidente Bolsonaro, abrir os canais para a gente ir lá e mostrar para ele a importância que é essa regularização, devemos fazer. Agora, nós vamos esperar chegar lá na frente para a gente estar organizado? Claro que não. Não vem pronto e aí nós não damos conta. Pacote pronto não dá para mexer. Muito bem, gente. Nossa entrevista até agora se deu no contexto do programa. Nós guardamos para o final as perguntas da comunidade. Então, a partir de agora, saímos do contexto do programa e entramos nas perguntas da comunidade para o Dissomar. Nós temos ao todo 6 perguntas e como o nosso tempo já está quase estourado, eu gostaria que você pudesse ser o mais conciso possível nessas respostas, tá? Primeira pergunta é, Dissomar, é de um empresário. Uma das pessoas que deixou o seu lote, como nós falamos, a sua chácara quietinha, ficou dentro da lei, guardou, esperou os processos, né? Sua chácara é original. A pergunta dele é: como é possível aqueles proprietários de áreas, chácaras, que a partir das sugestões de manutenção, da originalidade das chácaras, atendendo a necessidade do governo, dando área para equipamentos públicos, né? E hoje essa pessoa, ao invés de ser agraciado, de ter um diferencial no processo de regularização, está sofrendo retaliações exatamente por ter cumprido as orientações. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, isso é uma aberração em qualquer local. O camarada, ele foi assediado, ele tentou-se buscar a modificação do seu espaço de trabalho, que era a sua chácara, e manteve ela integral. Agora alguém chega e quer impor a ele ou tomar isso dele. Isso não pode existir. O fato de termos um equipamento público a ser locado em algumas áreas, inclusive na dele, a opinião minha e da própria Associação da Arbitres é o contrário. A nossa opinião é que possa vender toda a terra para ele. Não tem problema. Ele compra a terra. O dia que o Estado precisar daquela unidade, que ele já desenhou agora, que lá é destinado para equipamento público, o Estado vai lá e compra dele. Vai lá e paga para ele. O que não significa que não tem que ter as manchas dos equipamentos públicos. Não pode ser tomada dele a qualquer custo. Para piorar, tem iniciativa, tem gente dizendo, não, o chacareiro não pode, só vai comprar 2.500 metros. Isso é inveja de quem está no governo. É querer tirar do camarada lá uma oportunidade dele também fazer negócios, uma coisa que ele mantém até hoje. Qual o problema de comprar 20 mil metros? Foi ele que cuidou. 15 mil metros. Ele que cuidou, né? Ele pode comprar, é direito sagrado dele, ele é ocupante da terra. Mas tem que ter uma luta muito forte por isso. Eu diria que essa é uma luta que toda a população do Vicente Pires deveria ter incorporado já. Mas infelizmente não. Infelizmente tem aqueles que têm o seu ciúminho, um pouquinho de inveja, vai lá e fica fazendo denúncia se a pessoa está construindo alguma coisa naquele espaço que é legítimo dele. Muito bem. A cidade, em todo o contexto que se conhece, foi feita pela população, pela comunidade, com dinheiro do próprio bolso, sem interferência e nem aporte capital, nem estrutural do poder público. Como é que fica a questão do IRIMA agora, no contexto da valorização? Não, no contexto desse momento, vamos entender o seguinte, o grau de valorização imobiliária que o estudiante foi por nós, etc.,
Nós temos aí uma situação que precisa ser redesenhada. Por exemplo, nós temos as áreas ambientais, nós temos áreas comerciais, nós temos uma diversidade ainda na cidade. Então, do ponto de vista do EIA-RIMA que você cita, alguns cuidados vão precisar ter ainda. Nós temos uma mancha, inclusive onde nós estamos aqui nesse momento, era um antigo lixão. Então a cidade tem que ser reajustada em alguns aspectos ambientais. Então nós precisamos de fazer isso ainda. Então a cidade não está toda ainda fechadinha para poder regularizar, não. Alguns vão sentir isso mais na frente. Por exemplo, os comerciais. Nós temos ainda essa demanda sobre os comerciais. Aliás, nós toda a vida defendemos, desde quando estava na Secretaria da Micro e Pequena Empresa, de que em toda cidade onde passa a regularização, que lote seja público, deveria ser nas atividades comerciais o mesmo programa do PRODEF. Pronto, aí eu já aproveito e te digo, pessoal, os empresários que têm seus lotes já construídos ou em construção, como seria a regularização justa para estes? É exatamente isso. Tem que diferenciar o seguinte. Tem lote, todos os nossos lotes, em todas as principais vias, ele tem um uso misto. Todos eles. Tem uso misto. Tem rua que você pode fazer 6 pavimentos e rua que você vai poder fazer só 4 pavimentos. TR mais 5 ou TR mais 3. Isso tem altura, tem limite. Mas tem muita gente que não vai fazer nada disso. Só vai fazer atividade econômica no terreno. Então o tratamento desse só vai fazer atividade econômica é diferente daquele que tem um uso misto. E esse que vai fazer mesmo o uso misto também deve ter um tratamento diferenciado do uso unifamiliar. Então nessa categoria, sabendo que o cidadão que adquiriu um terreno para ter atividade não apenas unifamiliar, ou seja, só a casa dele vai demorar, ele exerce um papel fundamental que é geração de emprego, geração de renda, geração de impostos. Daí a proposta da associação da VIPS, hoje associada com você na sua luta como representante aqui do segmento, tem que buscar esse entendimento. Nele está embutido uma das principais coisas que aconteceu na cidade. Um dos principais fatores de valorização econômica para a cidade foi a qualidade do nosso comércio. Eu vou tratar agora esse comerciante, esse dono da propriedade da mesma maneira que os outros? Não pode. E o complicado nisso tudo é que a cidade tem uma virtude comercial, né? A cidade tem uma virtude que tende para o comércio como um dos pontos de sustentação socioeconômica aqui, né? Inclusive, o nosso comércio, nosso mercado é reconhecido em todo o Distrito Federal. Bom, eu quero te fazer uma pergunta interessante. Eu acho que é bom, está sendo esclarecedor. Eu acho que é um programa importante para a comunidade. Quem comprou lote lá no Jockey e quem comprou lote lá na Colônia Agrícola, algumas dessas pessoas não conseguem, por exemplo, no comércio ou na licença de construção para a casa, não consegue esse documento. Eu tenho conversado com o pessoal da Mojoc e eles dizem que até a questão do Habite é um complicador. E se essa situação vier para cá, no contexto geral, como é que fica isso? A gente não já deveria comprar esse lote, o Estado que te vende, não já deve te trazer à venda com todos esses proponentes? Eu comprei, eu posso construir, eu comprei, eu posso tocar minha vida? Porque senão fica do mesmo jeito. Fica, mas assim, eu compreendi as dificuldades, às vezes, da administração regional fazer liberar algumas coisas, porque existe antes disso tem uma chamada diretrizes. O que a cidade pode e não pode, ou deve ou não deve ser feito aqui. Então existem regras para a administração pública liberar isso. Então, quando o fórum das entidades, o fórum se reúne, ele vai ter que discutir em algum momento. É que agora ainda está muito nessa questão do calor da história de empresa, etc. Mas nós vamos precisar de criar umas normativas que facilitem o entendimento e acelere alguns procedimentos nossos. Aliás, às vezes se tivesse uma boa articulação nos na hora, poderia responder melhor para nós sobre isso. Até queria falar sobre isso mesmo. Às vezes, em lugar de ter administração regional, nós deveríamos ter os pontos do na hora em cada cidade, para facilitar e acelerar. Porque tem que entender que as normas não podem ficar engessadas
para não engessar as pessoas, para não engessar a atividade econômica, para não engessar, do ponto de vista social, o desenvolvimento dessas pessoas. E nós hoje temos um problema nesses locais. Que momento vai superar isso no trecho 2 e trecho 4? Primeiro nós precisamos fazer uma revisão nas diretrizes urbanísticas e em alguns aspectos até a nossa LUOS, ou seja, o nosso PUOS, que é o Plano de Uso e Ocupação do Solo. Ele precisa de ser revisto em alguns casos. Só para poder, acho que, enxertar mais alguma ideia, informação nova, tem já construtor querendo fazer aqui 12 pavimentos na cidade. Você me desculpa, até você que representa o segmento comercial aqui, nós não podemos deixar. As nossas vias não suportarão isso. Então, o interesse econômico tem que, de vez em quando, dar uma freada para sentir quais são os procedimentos que o Estado tem que ter para atender as demandas comunitárias. Mas não seria uma iniciativa do poder público, do governador ou do administrador, de qualquer outro agente político? Porque o processo social de crescimento, é só para você que está nos acompanhando ter a informação, Vicente Pires, em 2019, inseriu-se numa pesquisa feita pelo governo federal entre as 10 cidades com maior crescimento populacional e desenvolvimento. Está entre as 10 que mais cresceu e mais se desenvolveu. Então, isso é um processo natural. O crescimento é um processo natural. Do mesmo jeito que nós estamos nos antecipando a um processo de regularização que ainda não tem data prevista para acontecer, o poder público também não poderia se antecipar a isso, que é natural, e discutir com o empreendedor da cidade. Porque quem veio para cá, me dê só um minuto, quem veio para cá acreditou nessa cidade, para o sustento de suas famílias, para o desenvolvimento de suas famílias, para o desenvolvimento comercial e estrutural. Isso foi feito. Então não é a parte do governo agora dizer, vamos sentar, vamos estudar, ao invés de... Porque o que é que acontece hoje? O cara faz uma obra, DF Legal vem cá e derruba, e pune, aplica a multa. Essa é a política correta? Não, isso é absurdo o que tem sido feito. Isso não é de agora não, isso é de muito tempo. O governo libanês tem escutado bastante, mas ainda não é o suficiente para poder paralisar algumas ações, principalmente algumas delas na área de fiscalização, que ao invés de empurrar o desenvolvimento, faz retardar. Isso não é bom. Mas todos os governos fizeram isso. Ele vai continuar fazendo? Está continuando fazendo. Você tem várias construções aqui que estão dentro da previsão das diretrizes urbanísticas e do plano de uso e ocupação do solo. Estão respeitando os espaços dos equipamentos públicos e querem paralisar essas obras. Ou seja, tem afastamento certo, tem espaço de estacionamento certo, tem tudo, atende às normas. Essa é uma política correta do Estado? Não, é absolutamente incorreta, não precisa fazer isso. É preciso fazer a liberação para fazer essas obras. Aí, como nós estamos em terra da União, aí alguns vêm dizendo assim, não, mas a União é que tem que liberar, mas a União faz como é que eu vou liberar uma coisa que quem arbitra isso é o Estado, é o município que faz isso. Aí estão jogando, de certa forma, um para o outro. É preciso parar isso. Nós temos que concluir esse processo. O processo autoriza quem vai fazer. Alguém tem dúvida que quem está ocupando aquele lote vai comprar aquele lote? Pode não ser ele, pode ser o sucessor dele, que ele pode vender. Mas alguém tem dúvida que na regularização ele vai ser atendido? Não, não tem. Então por que agora você está negando um documento da direito a construir dentro das normas já definidas? Então por que definiu norma? Não precisaria, mas nós temos as normas. É um equívoco do governo, um erro do governo, um erro de quem está nos órgãos de fiscalização e de quem está nos órgãos que poderia autorizar, ou se não é uma autorização, o modelo de um alvará, mas algum mecanismo que diz que ele pode desenvolver a atividade que ele pretende. Você é um dos representantes. Diga aí para o governador o que ele poderia fazer para poder mudar essa realidade. Que conselho ou que pedido você faria para o governador se ele estiver acompanhando o programa? Olha, é exatamente o que nós já tivemos conversado, já apresentamos, já foi apresentado, em reuniões nossas lá já foi até dito isso. É preciso do governador determinar, ou através de um decreto, alguma coisa assim, ou alguma emenda a alguma norma legal, que uma vez você tendo os estudos ambientais, tudo pronto e a licença ambiental, você tendo um plano de uso e ocupação do solo, dando os limites de construção,
ordeno esse processo, que as cidades que já têm isso, que atividade, no mínimo atividade econômica, deveria ter uma licença, mesmo que tivesse que pagar por aquilo. Esse que vai lá e pague uma taxa, pague anualmente uma taxa de ocupação ou alguma coisa para o Distrito Federal. Porque a União, o governo do Distrito Federal, o governador Ibanez, a União, aos olhos dela, essa cidade foi feita. Se ela viu essa cidade acontecer na terra dela, ela já está dizendo que para ela tudo bem, pode fazer. Cabe ao órgão que administra, que gerencia, que fiscaliza, que é o poder público local, chegar e dizer, vamos ordenar melhor isso, já que nós temos tudo, vou te conceder você construir essa atividade econômica, gera receita para o Estado, gera qualidade de vida para a população, gera desenvolvimento para a cidade. Gera emprego. Gera emprego. Então, é preciso criar essa normativa, para que os órgãos de fiscalização não tenham que fazer o tipo de atuação com multas altíssimas, penalização e levando mercadoria embora. Sei lá o que vai acontecer com essa mercadoria. Espero que seja doada para os mais carentes. Mas não pode ficar dessa forma. Isso está atrasando a cidade, chega. E muito. Na verdade, eu vou complementar seu ponto de vista. Eu, como representante dos empresários, eu acho que não só está atrasando, eu acho que está retaliando, eu acho que está massacrando e eu acho que está trazendo para a nossa cidade uma retração de desenvolvimento. Porque quem podia vir para cá tem medo de vir, exatamente para não passar por isso. Mas a nossa entrevista está encerrando e eu queria lhe fazer uma última pergunta. Essa cidade, nós que falamos aqui, foi feita pela comunidade. Todo o esforço capital, estrutural, econômico e pessoal, as pessoas consolidaram essa cidade. A TerraCap precisa de ter resultado. Mas você mesmo fala, é preciso olhar pelo lado do contexto social. Mas, por tudo que tenho escutado, a TerraCap pretende fazer um estudo sobre os valores imobiliários aplicados na cidade para difundir o seu preço na regularização. Em minha opinião, não é justo, porque o que tem hoje criou valor para a cidade. O que a comunidade fez, criou valor para a cidade. O justo seria o preço de terra nua. Qual é a sua opinião? Não, o preço de terra nua foi a lógica que levou a toda a negociação desde 2004, quando nós fizemos o primeiro convênio com o governo federal. Desde essa época, a tônica, a venda será baseada em terra nua. Bom, infelizmente isso não está sendo feito, mas eu queria fazer duas abordagens aqui. Primeiro, a TerraCap não é inimiga. Ela não é inimiga nossa. Quem está lá tem que seguir uma regra. E essa regra precisa ser alterada pelo governo do Distrito Federal, pela Câmara Legislativa. Acho que tem que ter uma lei. E lá tem gente da União que participa também no Conselho Administrativo para definir. Nós temos que sensibilizar todos eles a que cheguem a uma conclusão de que os preços praticados estão muito além. Mas é o preço de mercado é esse? Sim, o preço de mercado é esse, mas não é o preço de mercado hoje. As pessoas quando vieram para cá, vendeu sua casinha aqui em Itaguatinga, Serrano, Samambaia, ali no Guará, e vieram para cá, gente. É gente que não tem gente milionária, não. Tem gente com formação, mas não tem gente rica aqui, assim, para dizer que nós todos vamos dar conta de pagar o preço que tem que ser o praticado. A grande maioria, eu diria para você que de 70% a 80% não dá conta de pagar isso aqui à vista. Bom, eu acho que ela é uma aliada, ela não é inimiga, não podemos tratá-la como inimiga. E nem a STU é inimiga, são aliados. Nós podemos dizer que os gestores do Estado, que é o governador Ibanez e o presidente Bolsonaro, dê a palavra, a decisão política deles com relação a isso. Eles precisam de procurar fazer as alterações legais para dar um amparo para esse técnico que está lá na hora de defender, porque senão todo mundo pode ser penalizado por causa disso também. Nós entendemos isso. Então nós somos parceiros do governo para buscar a solução. Se ele está vendo, mas ele tem que dizer para nós, olha, eu não consigo fazer sozinho, gente, vamos todo mundo aqui colaborar. Nós precisamos disso. Então eu acho que são parceiros. Eu acho que o governador Ibanez, há uns 2 meses atrás, esteve com a Única lá, com a Júnior Bittencourt, estava lá junto, outros parceiros de outras reuniões lá na TerraCap, como
vocês, o Alberto, o Glênio, o Armando, o Nonato, a turma da Arvites, nós estamos correndo atrás disso. Você, Chita, quantas vezes tem marcado reunião que nós já fomos, lá, etc. Então, há um esforço coletivo para poder conquistar o melhor possível. E o governador pode ter certeza que essa comunidade, ela sabe respeitar os aliados, os seus reais parceiros. E nós sabemos que ele é um parceiro hoje. E a gente quer que ele seja o parceiro mais breve possível na definição final, tanto dele quanto do presidente Bolsonaro, com relação a esse preço. Bom, Somar, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que foi bastante esclarecedora. É muito bom quando a gente conversa com uma pessoa que tem propriedade temática para falar a respeito de regularização. Obrigado. Prazer, satisfação. Precisando, estamos aqui à disposição. Governador, eu nunca encerrei esse programa fazendo nenhuma fala direcionada, mas eu estou aqui como empresário nessa cidade, como presidente da Associação Comercial, apelando para a sua sensibilidade em nome de toda a população, seja empreendedores, o setor produtivo, como a comunidade como um todo e os nossos grandes parceiros, que são os outros representantes de associações institucionais. Governador, Vicente Pires gosta muito de você. Você tem sido um aliado muito importante. Você visita sempre a nossa feira. E você tem sempre declarado amor a Vicente Pires. Eu acho que agora está na hora do senhor demonstrar o amor que o senhor tem pela cidade. Nossa população não vai aguentar pagar o preço fora da terra nua. A gente vem de momentos difíceis, o país passa por dificuldades. Estou aqui lhe pedindo encarecidamente, mostre um pouquinho do seu carinho, além do que o senhor já tem mostrado, e nos ajude. Eu sei que o senhor pode, eu sei que o senhor é sensível. Peço também ao Isídio da Terra Cap, que é uma pessoa também muito gente boa, é um cara que é um cara muito receptivo, que ele também se sensibilize na causa da regularização. E ainda o Júlio César, que é o diretor de comercialização. Vocês três podem ser os nossos grandes parceiros e censores para que a comunidade tenha um processo de regularização justa. E o que é justo? É ser reconhecida como a comunidade que fez a cidade, portanto gerou valor para o que Vicente Pires hoje é, e que precisa ter um preço justo. E terra nua, valor de terra nua, seria o preço mais justo. Aqui o nosso pedido, acho que é o seu também, que vocês possam, como pessoas que denominam esse processo, nos ajudar. Meu nome é professor Anchieta Coimbra. O nosso programa Bate-Papo Empresarial de hoje termina por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.